As Olimpíadas. De 4 em 4 anos, temos o ápice do esporte mundial. Mais de 5 milhões de pessoas vão para a cidade sede e mais de 3 bilhões de pessoas assistem os jogos pela TV ou online. E tudo isso acontece ao longo de 18 dias em uma cidade escolhida para ser a sede. Quem escolhe a cidade é o Comitê Executivo do COI, o Comitê Olímpico Internacional, em um evento transmitido para o mundo todo. Em setembro de 2017, eles iam anunciar a sede dos Jogos de 2024, mas parece que todo mundo já sabe o resultado, já que só 2 cidades se candidataram. E como aqui os vídeos são sem enrolação, você vai entender como que a disputa entre o COI e as cidades candidatas pressionaram os custos de execução dos jogos e afastaram novas cidades candidatas, vai ver se vale a pena sediar uma Olimpíada para a cidade, pensando em quais benefícios elas podem ter, e vamos ver opções para resolver esse problema, olhando para as próximas edições. E tudo isso mais rápido do que o tempo que o Usain Bolt levou para ganhar suas 8 medalhas de ouro olímpicas. Para provar isso, as provas dele vão ficar aqui no cantinho até o final do vídeo. Valendo! Desde quando os jogos começaram a ser transmitidos, especialmente pela TV, sediar os jogos virou uma grande oportunidade de mostrar a sua cidade para o mundo todo, de se destacar como um lugar incrível para se visitar e para morar. Sempre que acontece uma edição, fica uma comparação com os jogos anteriores, numa competição entre as cidades para ver qual é a melhor, quem organiza os melhores Jogos Olímpicos. E as cidades disputavam umas com as outras ferozmente para ser a sede dos jogos, montando projetos, detalhando como seriam as edições, fazendo toda uma campanha, lobby, e iam para o COI para uma votação. Normalmente a escolha da sede acontece 6 ou 7 anos antes, quando o comitê se reunia para discutir alguns temas, como a inserção de novas modalidades, mas principalmente para anunciar a sede dos Jogos Olímpicos. Mas tudo começou a mudar para os Jogos de 1984. Para aquela edição, as cidades estavam com um pezinho atrás para sediar as Olimpíadas. Na verdade, com os 2 pés, porque na prática nenhuma cidade se candidatou, com medo de ter a imagem arranhada. Um dos motivos foi que em 1972, em Munique, teve um ataque terrorista terrível contra a delegação israelense, que acabou com 12 vítimas fatais. E também por conta da edição de 1976 em Montreal, que por conta da corrupção e do mau planejamento custou 5 vezes mais que o orçado e criou uma dívida de 30 anos para a cidade. Então o COI basicamente implorou para Los Angeles, que tinha tentado ser sede antes, na edição de 1980, mas tinha perdido para Moscou, para aceitar hospedar os Jogos de 1984. E como não tinha muita opção, eles tiveram que aceitar as condições que a cidade impôs. Nesse cabo de guerra entre o COI e as cidades organizadoras, pela primeira vez uma cidade, Los Angeles, tinha vantagem. E as condições que eles impuseram eram muito claras. Eles queriam gastar pouco, então tinham que construir poucas instalações novas. Por exemplo, eles usaram o estádio do time de futebol americano da Universidade USC, o Los Angeles Forum, o ginásio do Los Angeles Lakers na época, e o complexo de tênis da Universidade de UCLA. Todas estruturas que já existiam e foram usadas durante os Jogos Olímpicos. Como o COI não tinha opção nenhuma, eles aceitaram. E depois perceberam que essa foi uma ótima decisão, porque os Jogos, no final das contas, foram um grande sucesso, esportivamente e até financeiramente. No final das contas, Los Angeles chegou a ter lucro com os Jogos e as cidades voltaram a querer sediar os Jogos. Nas próximas edições, cada vez mais cidades entravam na disputa para ser a sede dos Jogos. O ápice foi a edição de 2004. Em 1997, Atenas foi escolhida com uma concorrência entre 12 cidades, incluindo Roma, Buenos Aires e até o próprio Rio de Janeiro. Com muitas cidades concorrendo, o COI voltou a ter uma grande vantagem sobre as cidades nessa negociação. Naquele nosso cabo de guerra, voltou a ficar melhor para o comitê, exigindo mais investimentos das cidades por conta do aumento do tamanho dos jogos, mais atletas, mais modalidades e mais estrutura. E como a concorrência era grande, se destacar das outras cidades era essencial. Então as cidades prometiam cada vez mais investimentos, novos estádios, ginásios, eventos grandiosos, vilas olímpicas mais modernas, tudo isso custando mais e mais dinheiro de quem paga os impostos. Eu não sei porquê, mas parece que os governantes curtem umas obras colossais, com muito dinheiro público envolvido. Por que será? Alguém tem alguma ideia? Enfim, e isso aos poucos foi afastando as cidades de novo. Para o jogo de 2008, 10 cidades concorreram, depois 9 para 2012, para 2016 o Rio foi escolhido entre 7 cidades, e para a sede de 2020 o problema para o COI ficou bem grave. Só 6 cidades demonstraram interesse no primeiro momento,
mas por pressão popular, Roma abandonou a candidatura, depois Doha, e por último Baku, no Azerbaijão. No final das contas, Tóquio foi escolhida só entre 3 cidades. Os custos estavam absurdos, ainda mais porque nenhuma cidade consegue cumprir o orçamento que já é enorme. Por esse levantamento do site Statista, todas as edições desde 1992 extrapolaram o orçamento e chegaram a custar 15 bilhões de dólares. E esse dinheiro só inclui o que foi gasto com os jogos. Não conta, por exemplo, a infraestrutura, como a linha de metrô que o Rio construiu para as Olimpíadas. E o que as cidades ganham com patrocínios, vendas de ingresso e direito de transmissão só pagam parte dessa conta. Fazendo uma contabilidade simples, a cidade sempre sai no prejuízo. Mas como um bom gerente de banco tentando explicar que o título de capitalização é bom para você, o COI diz que o importante é o legado olímpico, e não o dinheiro que a cidade vai gastar e não recuperar logo de cara. No site do COI, eles dizem que o retorno vem principalmente através desse tal legado olímpico, que é o benefício de longo prazo para a cidade e para o povo. Talvez o principal aspecto do legado olímpico é o acesso às instalações que foram construídas, os estádios, ginásios, que na prática a gente vê que nem faz muito sentido não. Olha essas imagens do Rio, por exemplo, que logo depois das Olimpíadas, esses locais estavam completamente abandonados, sem uso. E isso acontece basicamente em todas as cidades que sediaram. Por exemplo, o Ninho de Pássaro, o principal estádio da Olimpíada de Pequim, só é usado 1 ou 2 vezes por ano. É o típico elefante branco, é um monte de dinheiro de impostos do cidadão que foi bem mal gasto pelo poder público. É raro, mas acontece muito. Mas tem outro aspecto. Toda a exposição que a cidade sede tem ao longo de anos e anos para o mundo todo deve impulsionar o turismo e a economia local, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. 2 estudos avaliaram o impacto no turismo, no comércio e na economia das cidades antes e depois dos jogos, e o resultado é meio desanimador. Andrew Zimbalist, autor de um livro sobre esse assunto, diz que o benefício é muito pequeno, se é que existe, e há ainda um risco associado à imagem da cidade. Por exemplo, se estiver muito quente, ou muito frio, ou se tiver algum caso de violência, tudo isso pode impactar negativamente a percepção das pessoas que estão vendo os jogos, porque vai ser muito difundido. E o último aspecto do legado olímpico, as obras urbanas, como a tal linha de metrô do Rio de Janeiro e o centro revitalizado que eles fizeram por lá, vamos combinar que podia ser feito sem Olimpíada nenhuma. Então é bem difícil fazer sentido financeiramente para uma cidade sediar as Olimpíadas no modelo atual. Daí voltamos para a escolha da sede de 2024, lá em setembro de 2017. Só 2 cidades se candidataram, e com medo de nenhuma querer ser sede em 2028, o COI já resolveu escolher de uma vez só Paris para 2024 e Los Angeles para 2028. E ainda mudou o processo de escolha. Agora o COI faz negociações com as cidades diretamente. Não tem mais aquele processo de votação em uma cerimônia com a comemoração na hora do anúncio, como era antes. Até porque é meio sem graça festejar quando você ganha alguma coisa sendo candidato único. Bem, alguns ainda gostam disso. Para 2032, eles já anunciaram que Brisbane, na Austrália, foi a única cidade que foi até o final dessas negociações e a sede vai ser lá. Mas para o futuro, alguma mudança precisa acontecer. Ou os jogos precisam ficar bem mais baratos para serem feitos, usando estruturas já existentes nas cidades, como foi feito em Los Angeles em 1984, e que mesmo Paris vem tentando fazer, com tênis sendo jogado em Roland Garros e alguns estádios já existentes. Uma outra opção é de ter uma sede fixa para os jogos, como alguns membros do COI defendem. Assim, a estrutura seria usada novamente a cada 4 anos, sem ter que ser reconstruída em outra parte do país. Mas cá entre nós, acho que assim perderia bastante o aspecto global dos jogos e perderia um pouco da graça. De qualquer forma, os jogos precisam ser repensados, se tornarem mais sustentáveis para o futuro ficar garantido. Até porque é impensável não termos Olimpíadas, senão quando vamos poder torcer para a ginástica olímpica, para o salto com vara, para o taekwondo, para o judô, e também ver lendas como o Usain Bolt, que acabou de ganhar aqui no vídeo a última medalha de ouro dele, a 8ª, no Rio, no 4%. Agora valeu o like, hein? E a inscrição no canal também. Fui!